Nós vamos fechar os olhos agora, vamos estar orando e pedir a Deus a bênção sobre este café. Pai amado, nós queremos te agradecer a oportunidade que nós temos de estar neste lugar, na tua casa, podendo nos deliciar com um café gostoso, preparado com amor, enquanto sabemos que nós vamos tratar hoje de um tema que nos faz pensar, Senhor, muito. Muitas pessoas neste momento não têm um café para tomar. Muitas pessoas neste momento não têm uma casa, Senhor, para morar. Estão fugindo, buscando refúgio. E nós queremos pedir por essas vidas também, Pai. Que eles possam encontrar o abrigo, eles possam encontrar apoio, eles possam encontrar o socorro. E nos ajude a entender, a compreender, que este debate possa ser dirigido pelo Teu Espírito, Senhor, de forma que possamos estar sensíveis e abertos para aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, Pai. Que estejamos com os corações abertos, para o mover do Teu Espírito, para aprender com o outro, para ouvir aquilo que o outro tem a dizer, ainda que seja diferente do que eu creio, eu penso, mas nos ajude, Senhor, nos ajude a criar uma única visão, um único entendimento, para que sejamos uma igreja com um único propósito, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo café que foi preparado, obrigado pela Tua fidelidade, obrigado por cada vida que aqui está, meu Pai, desde os voluntários, aqueles que também vêm participar deste café. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou essas pessoas para estar aqui. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então, quem já esteve aqui antes, sabe, né? Levante-se, serve, toma o seu café. Daqui a pouco nós vamos começar, a gente solta um vídeo e vamos começar a nossa conversa. Fique à vontade agora, tá bom? Pergunta que eu queria assim, levantar e que passa no nosso slide, ali, nosso filme, é quem são os refugiados para você? Quem são os refugiados para você? Alguns veem os refugiados como criminosos, pessoas fugindo por alguma razão dos seus países, talvez por questões criminais. Outros veem os refugiados como vítimas da situação econômica, da situação religiosa, de diversas razões, e aí estão buscando o refúgio. Para outros, refugiados são pessoas que ameaçam a sua estabilidade no seu país. São pessoas que estão em busca do emprego dele, né? Ele olha para eles, vão tomar meu emprego, né? Eles vão tomar o emprego dos meus filhos. Eles estão... Outros veem até como ameaça religiosa. Afinal, eles vão entrando com a sua cultura, com as suas religiões, e aos poucos vão se estabelecendo, e aí então querendo também
implantar a sua religião, né? Quer dizer, quem são os refugiados? São eles então criminosos? São eles perigosos para a nossa sociedade? São eles apenas vítimas de uma sociedade que precisa de socorro? São eles pessoas despreparadas que estão entrando nos nossos países? São eles pessoas, na verdade, preparadas? Eu queria começar a partir dessa pergunta, eu queria começar a partir disso, ouvir de alguns o que você vê, né? O que eles são para você. E assim, nós queremos falar de refugiados, e nós pensamos normalmente refugiados, e nós vamos tentar ver se conseguimos conversar desses dois lados. Os refugiados, normalmente a gente pensa já na Europa, até as fotos que estão aí, né? Na Europa, que tem sido, ou tem recebido o maior número de refugiados, mas também nós temos refugiados chegando no Brasil, né? Nós temos bastante refugiados dentro do Brasil, por isso que é importante esse nosso diálogo aqui hoje. Então eu queria deixar aí primeiro, então, quem são? Como é que você vê, né, os refugiados? Né? E nós temos aí os microfones, cadê os nossos? Então alguém levantar a mão, e aí nós começamos essa conversa. Quem é o primeiro que vai se pronunciar? Eu acho que na maioria das vezes a gente acaba olhando os refugiados como marginais. Não são. Eu assisti essa semana alguma coisa dizendo quantos refugiados nascem por ano, pessoas sem pátria. Eu acho assim, nós como evangélicos, né, nós não somos... Não agir da mesma forma que as pessoas agem, olhar para eles. Também não devemos olhar também como coitados, são coitadinhos. Não devemos olhar para eles como marginais. Eu já ouvi várias pessoas falando assim, são pessoas que não são bem aceitas no país deles e estão saindo de lá. E eu acho que não é assim, é a minha opinião. Não sei se ajudei alguma coisa. Como em todo lugar, quando você trata de muitas pessoas, vai haver gente de todo tipo. Da mesma forma que os haitianos no Brasil, vai haver gente. Como não tem como filtrar, eles não têm mais documentos, eles perderam tudo, não existe registro no país deles, por perseguição, o que existia para destruir. Então vai vir gente de todo tipo. Cabe ao governo nosso, né, filtrar isso, de ajudar a todos, se ele quer começar, ajudar. E depois, com o tempo, a gente vai saber quem é boa pessoa, quem não é. Acho que o Brasil é um país grande, tem lugar todo mundo. Alguém mais? Silvana? Eu entendo, até eu fui pesquisar, porque um tempo atrás eu estava, antes desses refugiados começarem a vir para fora dos seus países, eu comecei a pensar, quem são os sírios, quem são esse povo que vive tanto? Então eu fui atrás de mapa, porque eu queria saber a descendência deles. Então eu vi que os sírios, de toda aquela região, são descendentes dos babilônios, da Síria, dos inimigos de Israel que levou eles para o cativeiro. E aí eu comecei a ver que Isaías, Jeremias e todos os profetas, Deus manda a palavra que iria destruir esse povo. Então eu vejo esse povo como descendentes que infelizmente estão colhendo as consequências, né? E está acontecendo tudo o que está acontecendo. Ora, como serva de Deus, filha de Deus, também vejo um povo que carece da nossa misericórdia e que também carece de conhecer o Evangelho. Porque embora Deus mandou tantas ruínas por inimigo do seu povo, Ele também mandou para eles. Aliás, nós somos gentios e somos inimigos do povo de Deus, que estamos exaltos, né? Então eu vejo dessa maneira, né? E como último, a carência deles, da nossa misericórdia, do abrigo, do acolhimento, né? Que nós temos que dar para eles. Irmãos. Eu estava pensando, a diferença entre os refugiados e os imigrantes. Meu pai veio fugindo aqui como você mas é uma
lá do comunismo. Eu não sei que paralelo que existe, mas, gente, eu tô graças a Deus eu tô aqui hoje. Você se sente um refugiado? É diferente de refugiado e imigrante, tá? É diferente. Essa semana ainda saiu na internet uma foto de pessoas subindo em barcos, refugiados. E a questão que estava sendo colocada é: vocês pensam que isso é de agora? Exatamente na época da guerra. Vários refugiados que são refugiados e pessoas que estão oportunidades que nós temos, eles não têm, então eles estão em busca. Tá? Foi dito que pessoas de todas as espécies. O Brasil foi formado por pessoas das piores espécies. Era considerado uma prisão, né? Que mandavam os bandidos para cá. Então, quer dizer, você não consegue avaliar o que é uma pessoa, mas você recebe, você vai instruí-la, vai poder transformar essa pessoa. Então é isso. Deixa eu deixar bem claro que vocês estão colocando, então, correto? Os refugiados, eles não são fugitivos da lei. Não é? Eles não são fugitivos da lei, não são pessoas que fizeram um crime ou cometeram um crime, né, infringiram uma lei dentro do seu país e que aí passaram a ser perseguidos pelo país e falaram: não, vamos fugir agora, né? Não, não é isso, tá? São pessoas que tiveram que sair de seu país de origem por estarem sendo, sim, perseguidos, mas não por serem criminosos, mas às vezes por motivos de raça, né, étnica, outras vezes por questões religiosas, até mesmo por questões religiosas, né, perseguições religiosas, às vezes por uma opinião política divergente àquela que está estabelecida no seu país, e aí ele precisa se refugiar porque ele passa a ser perseguido, às vezes por uma orientação sexual, pode ser perseguido até mesmo por essas razões, tá? Então ele, na verdade, por isso que essa palavra refugiado, ele está em busca de um lugar que o acolha, que o abrigue, né? Que dê a ele um refúgio, que dê a ele, né, uma segurança. E aí ele é diferente, né, do que foi falado, por exemplo, do imigrante. Porque o refugiado, qual que é a diferença? E isso não significa que a Maus colocou, é bem colocado, porque mesmo durante a guerra, algumas pessoas realmente estavam buscando refúgio, e eram refugiados. Mas o imigrante, por exemplo, a grande maioria das pessoas que vieram para o nosso país, que são imigrantes, eles saíram de onde estavam, às vezes por situações complexas, difíceis, mas por livre vontade. Eles não estavam sendo perseguidos pela sua nação, eles não estavam, né, sendo bombardeados na sua casa. Eles saíram, às vezes, na escolha de tentarem começar uma nova vida, um novo lugar, por exemplo. Às vezes acontece entre nós, alguns que, né, se eu fizer pergunta aqui, talvez muitos aqui ainda conheçam, eu tenho parentes que estão em outros países neste momento, seja os Estados Unidos, né, tem gente na Austrália, na Espanha, Inglaterra, em busca de estudo, ou em busca de ter ali uma situação melhor de vida, seja ela econômica, de segurança, né? Tem gente que já fugiu daqui por medo, né? Medo da violência. Quer dizer, então tem pessoas que estão em outro país. Isso é o imigrante ele sai voluntariamente, ele faz essa opção. Agora, essas pessoas que nós estamos aqui como refugiados, eles estão em busca de refúgio. Por quê? Porque eles têm sido alvejados, eles têm sido perseguidos, têm suas casas destruídas. Se vocês olharem algumas fotos, eu não trouxe aqui, mas se vocês olharem fotos da Síria, gente, né, cidades que estão lá, só tem escombro. Né? Não, porque o sempre foi falado, né, da Síria, só tem escombro. Então, eles têm que sair em busca de algo. E não vem mais perspectiva, talvez, de dizer: não, nós vamos construir novamente nossa casa, porque amanhã estão jogando outra bomba aqui, né? Então, essas são pessoas que estão em busca de um refúgio, tá? Thelma?
Vou dar o microfone. Não, a moça estava falando, eu não deu para ouvir o que ela falou, mas os nossos pais, que é da Letônia, foram refugiados. Porque eles vieram perseguidos, porque o comunismo tinha avançado e principalmente os cristãos eram perseguidos e as pessoas também envolvidas na política. Nosso avô era, acho que prefeito lá da cidade, uma coisa assim. E eles eram realmente os cristãos, né? Alugaram navio e vieram para o Brasil, para o sertão aqui do estado de São Paulo, sei lá, para as matas. Bom, enfim, muitos velhos e crianças morreram, mas eu sinto que eles foram bem recebidos, houve integração ali com o pessoal daquela região, inclusive índios e etc. E hoje nós somos descendentes e meu pai, ele se considerava brasileiro, porque ele foi recebido por um povo hospitaleiro. E eu vejo a gente lendo todas as recomendações que Deus deu para o povo de Israel, que não oprimisse o estrangeiro, que quando eles fizessem as colheitas, que o que caísse, deixa para lá, para trás, porque tem alguém que vai precisar. Então esse olhar do amor de Deus nessas pessoas, a gente não sabe, mas é uma nova oportunidade, uma nova vida. Não cabe a nós julgarmos, é lógico que o tempo vai revelar, mas o que a gente puder fazer, a gente vai estar obedecendo a Deus e abençoando vidas, na minha opinião. Eu tenho uma conclusão, não sei se é correta, mas é a minha conclusão, de que esses refugiados, primeiro, como a Silvana falou, é um povo dos ismaelitas que são uma descendência que começou uma luta contra Deus, contra o povo de Deus. E então eles estão pagando por isso. Mas no meio deles, que é o porquê que, inclusive, a Inglaterra quer aceitar muitos deles, está vindo pessoas que já são indicados, porque se você verificar, muitas dessas pessoas que estão vindo, eles têm dinheiro, porque eles pagam uma fortuna para poder sair de lá. E quem que financia isso? Será que não é o próprio muçulmano? Será que não é esse povo que quer começar a construir quistos nos outros países, para dali começar uma revolução? Então, isso aí é uma coisa que eu fico preocupado. Nós temos que acolher, nós temos que dar coisas, mas não deixar eles influenciarem a gente. Isso é uma coisa que eu tenho comigo. Porque como a Mauro falou, e os pais dela eram refugiados, era um refugiado diferente do que eles estão vindo agora. Porque eles, na verdade, estão com casas destruídas, tudo destruídos, mas não precisaram tanto dinheiro para poder, porque a travessia ali no mar, parece que é 20 mil dólares, uma coisa assim. Foi o que eu ouvi aí. 2 mil euros, pessoal. 2 mil euros, quanto que dá? 10 mil reais. É muito dinheiro. É uma coisa assim que realmente eu não sei o que está acontecendo. Agora, se no meio está vindo, porque os que vieram para o Brasil, que eu vi na televisão, ou tive a oportunidade de ver, todos eles estão bem estabelecidos. Todos eles já estão com profissão. São pessoas que estão... Agora, o que eles estão fazendo? A comunidade onde eles estão influenciando com aquilo que eles trouxeram, ou estão aceitando a nossa situação? Essa que é a minha questão. Porque o inglês não deixa entrar lá por causa da questão deles, né? Eles não querem influência diferente lá. E a Europa já está contaminada pelo muçulmano. Pastor.
Fala, Marcos. Em cima do que o Assunção falou, esse grupo de pessoas que eles chamam de refugiados, tem várias classes aí. Precisa separar muito bem mesmo. Tem aqueles refugiados que realmente por causa da etnia, por causa da política, por causa da religião, né? São refugiados mesmo. Tem aqueles que vêm porque quer dar uma vida melhor para a família dele, não tem emprego. Qual a diferença? Eu estou aqui no Brasil, o Brasil está passando uma crise econômica, financeira muito grande, porque o país é muito corrupto, eu não consigo ver a esperança da minha família. Eu posso falar que eles vieram porque são obrigados, porque é guerra. Muitas vezes eu posso ir não obrigado, ninguém está me forçando, mas eu vou obrigado porque eu não vejo esperança onde eu estou, para dar um bem para minha família. Então eu vou me refugiar em algum lugar que tenha, né? E tem aqueles também que estão vindo, como a Assunção falou, que quer viver na Europa, não consegue entrar naturalmente na Europa ou outros países. Eu tenho dinheiro para pagar para ele, para a família inteira. Então, essas pessoas precisam separar. Tem uns que estão se refugiando em primeira classe, vem de primeira classe. Tem outros que vêm dos porões. Então, isso deveria separar muito bem. E olha, não é que eu estou de acordo com a Europa, mas eles têm certo receio de inflar o país dele com um monte de gente que não sabe fazer, né? Pode segurar só um pouquinho? Você pode segurar só um pouquinho? Solta lá aquele vídeo para mim, por favor, Daniel. Não o último, não. Você sabe lá dos 4.000. Ele está em espanhol. Eu queria que você prestasse um pouco, dá para entender, mas só a gente ouvir um negócio aqui, em cima do que vocês estão falando. Se eu ficar aqui, atrapalha? Não. Más de 4.000 militantes del grupo radical Estado Islámico ingresaron secretamente en Occidente haciéndose pasar por refugiados, informó este domingo el periódico británico Sunday, citando palabras de un presunto miembro de Estado Islámico. La fuente declaró que con ayuda de los contrabandistas locales, los terroristas se suman al flujo de migrantes ilegales que viajan a Europa, con el objetivo de instaurar un califato en todo el mundo. Esta noticia era de esperar, puesto que la presunta infiltración de terroristas y sus posibles atentados futuros, permitirán a los gobiernos europeos justificar varias medidas, como por ejemplo la intervención militar completa en Siria y Oriente Medio, y un control policial exhaustivo de la población dentro de las propias fronteras. Vocês conseguiram entender o que? Claro. Está dentro do que falou, né? Por isso que eu pergunto como nós olhamos os refugiados. E aí nós precisamos tomar alguns cuidados. Mas isso eu vou deixar depois para falar no final. Então, porque a Jussara tinha algo para ele. Ele falou da Síria, realmente é verdade. É um país que tinha um regime contra Deus, contra o cristianismo. Só que essas pessoas que estão saindo, que são expulsas de lá, são as pessoas que são contrárias a esse tipo de governo. Não são eles que são contra Deus. O país é contra Deus, eles não aceitam esse regime. Eles não são os radicais. Por isso eles estão sendo expulsos. Eles não concordam com o regime da Síria, por isso estão sendo expulsos. Então, os que estão saindo não são o povo que é contra Deus. É o povo que é a favor de Deus e o governo deles não aceita isso. Os radicais não aceitam eles, então estão tentando exterminar, como foi feito com os judeus. E é claro que no meio pode ter gente assim. Aí cabe aos governos, às pessoas filtrarem esses... Separar o joio do trigo. Então, só para não continuar que esse povo que está saindo é um povo contra Deus, não é. Da mesma forma que na África, lá no Congo, alguns países os cristãos estão sendo exterminados e ninguém fala. Existem outros países aí que está mais feio. Estão sendo crianças cristãs sendo sequestradas, mortas, meninas. Então,
tem que separar aí, para nós aqui não criarmos um partido. Está parecendo que está formando um partido contra o regime dessas pessoas aí. Não é isso que está acontecendo. Quem que Dá para ouvir? Duas coisas. Eu tive um vídeo na Suíça, eu tenho um sobrinho suíço, e eu vi que tinha um grupo desses muçulmanos na Suíça querendo tirar tudo da fronteira. Aí o governo falou, não, vocês estão vindo aqui, vocês têm que aceitar a gente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas outra coisa, a Merkel lá na Alemanha, ela está recebendo os refugiados, sabe o que ela falou? Ela é cristã. Nós, os cristãos, temos que nos voltar para a palavra, a gente tem que fortalecer a nossa fé. Então, eu acho isso excelente para nós. A gente tem que estar bem firmado, porque vai haver uma influência. Eles vêm com um grupo coeso, não estou falando que eles são bandidos, mas eles vão dar um testemunho muito lindo da sua fé, e quem não estiver firme vai ser abalado. Eu creio, porque eu sei que, por exemplo, os netos influenciaram muito. E é assim, a gente tem que estar bem firmado na nossa fé, a gente tem que acolher, mas nós, como cristãos, mais do que nunca, buscar a Deus e tentar resgatar essas pessoas. É isso. Eu tenho observado essa situação e tem um ponto importante que é para a gente pensar, que eles são negros, né, a maioria, e às vezes eu tenho visto vários camelôs, a gente já olha e já sabe que eles são parte desse grupo, né, e são bem diferentes. E tem a questão social, tem a questão da discriminação, então eles passam por duas questões que a gente sabe, porque eu vivi uma época nos Estados Unidos, lá tem muitos imigrantes, até eu li uma vez uma revista da preocupação do governo de que como que os imigrantes mudaram a fisionomia do americano, né? Assim, que vão misturando-se, e hoje você olha para uma pessoa, você não tem uma característica, como o japonês, como o europeu, a gente olha, ela tem as características que são da etnia. E existe essa questão aí, que eles veem, aí tem a questão do racismo, que eu acredito que eles enfrentam muito isso forte, tem a questão da saúde, né? Como é que a gente consegue receber e dar condições de tratamento e, enfim, do que eles estão trazendo em termos de, né, assim, que podem, às vezes, até trazer algum vírus, alguma coisa aqui. Então, assim, não passa por nenhuma triagem, né? Para a gente ver o que a gente está recebendo, o que a gente está tendo, como que a gente pode tratar. E isso é uma preocupação, e além da crise econômica. Hoje nós não temos emprego para nós. Essa é uma questão que os outros países também estão pensando, como que, assim, o que a gente está gerando aí para a nossa sociedade, né? E eu também me questiono, assim, como cristão, como que eu, como cristã, me posiciono. Né? Tem pessoas que a gente vê que abre as casas e recebe, cuida e dá aí um apoio, mas é isso, a gente não sabe o que tem, né? Num contexto geral, o que tem, ao mesmo tempo que a gente se preocupa com a questão da dor e do sofrimento deles, e que eles devem estar sofrendo demais o preconceito. Patrícia. Em relação à Síria, né, eu li alguma coisa assim bem recente, depois ouvi um historiador colocando que são 22 milhões de habitantes. E desses 22 milhões, exatamente a metade, 11 milhões, 4 milhões e pouquinho são refugiados e outros 7 milhões são relocados, que eles migram pelo país fugindo de guerras, de bombas. Então, assim, acho que é o que mais ou menos você colocou. Metade da população não são contra Deus, eles estão fugindo porque eles não estão satisfeitos com
com a vida ali, então eles realmente estão fugindo ali, né? Então, eu acho que é uma situação de caos mesmo, de caos religioso, de caos da vida, do dia a dia, de bombas e de tudo mais, né? Então, é uma situação que a gente tem que pensar e que tem que acolher. O que ela colocou é super válido. Claro que deve ter infiltrados aí no meio, que a gente tem que ter medo de terroristas em todos os sentidos, de que tem um inimigo infiltrado, né? E de todas as populações que vêm nesses refugiados, pode ter infiltrados, mas o acolhimento é necessário. Eu acho que tanto na Europa, Brasil e no mundo inteiro tem que haver acolhimento, né? Corre-se o risco, corremos o risco, mas tem crianças no meio, tem famílias inteiras, como é que você não vai acolher? Temos estrutura? Nós, talvez muito menos que outros países, mas assim como os haitianos chegam aqui, a condição do país deles é muito menor que a nossa, né? Como é que nós vamos simplesmente falar não? Talvez precisasse de uma organização melhor do nosso país, mas não sei se dá para a gente esperar dos nossos governos isso, né? Mas eu acho que, por exemplo, assim como a Alemanha se dispôs a receber e cobra isso dos outros países, talvez seja isso que a gente tenha que buscar, né? Porque eu acho que o nosso Deus pede da gente um acolhimento, né? Eu fiquei muito impressionada com os números da Síria. Metade da população ou são refugiados ou relocados, né? Então, só metade é que quer ficar lá. Então, é uma coisa muito errada que está acontecendo lá, né? Uma coisa muito grave. Uma coisa que me ocorreu agora, uma lembrança, é que até pouco tempo atrás, até um mês e pouco atrás, eu trabalhei na prefeitura de Osasco, né? E lá eu conheci um garoto de 18 anos, só 18 anos. E nós conversamos rapidamente um dia lá no meu setor, mas assim, logo de cara, eu achei o menino estranho. E aí, numa segunda conversa, eu e a minha amiga, né, eu queria saber o que tinha de estranho naquele menino. Porque todo mundo começou a dizer assim, ele não se entrosa, parece que ele não quer conversar, né? E aí na minha sala, éramos apenas eu e a minha amiga, e no momento lá do café, quando ele chegou, nós começamos a conversar mais com ele. Esse garoto, a família dele, eles são libaneses, e vieram para o Brasil refugiados da guerra, né? E sabe o que ele disse? Ele disse que os inimigos são, que Israel é o grande inimigo do mundo. Aí eu me calei, eu deixei o menino falar, eu fiquei assustada com tudo que ele já tem de bagagem dentro dele. Que Israel é o mal do mundo, que Israel não serve para a nossa geração, que o jovem muçulmano tem que sair, tem que se preparar no Brasil e sair para cuidar do seu povo lá. Coisas assim, né? E eu fui deixando o menino falar, né, para saber direito o que ele tinha. A cabeça dele é de um terrorista. Ele tem 18 anos. Só 18 anos. Mas a família dele já fez toda a cabeça dele. Ele nasceu lá, veio para cá beber, mas ele é um muçulmano. Eu perguntei para ele de Jesus, né? E aí ele falou assim, eu não vou falar porque eu sei que você é evangélica e eu não quero te ofender. Então, quer dizer, a nossa responsabilidade de falar de Jesus, ela é maior ainda, porque deixa esse povo vir para cá. Porque aqui, pelo menos, a gente vê todos os sinais da glória de Deus com liberdade. Aqui, tudo bem que eles vão tentar influenciar o nosso povo, com certeza. Osasco, eu já vejo muita gente com aquelas roupas características e tal. E esse menino, ele já é um terrorista aí, livre, andando solto para influenciar quem ele quiser. Agora, eles serão influenciados também. Porque a glória de Deus no Brasil, aqui você vê em todos os meios de comunicação. Liga na Record, tem lá os 10 mandamentos, eu me arrepio com tudo que eu vejo lá. E eu tenho sobrinhas, eu tenho parentes, tenho amigos que nunca abriram a Bíblia,
que não vêm na igreja, mas que não perdem, por exemplo, uma novela da Record, que tem me feito perguntas. Então, aqui nessa terra, né, nós temos liberdade de falar com essas pessoas e de mostrar na nossa vida quem é Jesus. Então, esse filtro teria que ser feito, né, como algumas pessoas já disseram, mas aqui no Brasil nós não temos políticos interessados em fazer nada disso. Por enquanto, o que a gente tem visto é gente só querendo roubar, mais nada. Então, esse povo vai vir para cá, não tem como. Mas eles verão a glória de Deus aqui. Eu creio firmemente que muitos conhecerão Jesus aqui nessa terra, né? E a nossa responsabilidade, ela é maior ainda quando a gente pensa nos refugiados, porque eles estão vindo para cá para que a gente fale de Jesus para eles. Lá na terra deles era mais difícil, aqui não. Entrou aqui, minha gente, tem música tocando na rua falando de Jesus, sabe? Em Osasco não precisa andar muito não, você está ouvindo lá as músicas, tudo isso que você ouve aí vai entrando, e que essa gente se converta para a glória de Deus. Deixa eu falar algo aqui. Nós nos comovemos, o mundo inteiro se comoveu. Eu acredito que há 2 meses atrás, ou talvez um pouco mais, com a morte daquele menino que o corpo ficou na beira da praia, né? Acredito que o mundo inteiro se comoveu. E a partir daquele momento, no meu entender, houve um olhar diferente para com os refugiados, porque eles já vinham há tempo atravessando e morrendo gente, mas quando viu o corpo de um menino, aí tem toda aquela coisa que a gente tem, uma criança, né, daí inocente e tal. E recente, semana passada, morreu mais 2 crianças tentando na travessia, né, em alto mar. E logo depois, eu penso que umas 2 semanas depois, não tenho aqui a certeza, nós todos no mundo nos irritamos daí com uma das jornalistas, repórteres de uma TV, não me recordo agora o país, que chutou lá um dos refugiados, né? Chutou tentou derrubar um pai na Hungria, né? Derrubou, né? O pai até estava segurando a criança, né? Então, assim, nós saímos de um estado, nós estávamos num estado de comoção, aí todo mundo olhando os refugiados como vítimas, por causa daquela questão da criança, e logo depois aquela mulher aparece em cena e faz aquilo. O que eu quero dizer, assim, não estou aqui para defender aquela mulher, não sou advogado para isso, mas não sei o que estava por trás quando ela fez aquilo. E eu estou ouvindo aqui vocês e pensando, hoje estamos recebendo no Brasil, o Brasil já recebeu hoje, até já passou possivelmente disso já, mas o Brasil tinha recebido até recentemente 2.077 pessoas da Síria, não estou falando de outros países, da Síria, que todo mundo aqui citou a Síria, né? Então o Brasil recebeu 2.077 novos habitantes da Síria. A Dilma, ela disse que o Brasil está há um mês atrás, ela disse que o Brasil está de braços abertos para acolher os refugiados. A pergunta que eu quero colocar, porque eu estou ouvindo vocês, e a minha questão aqui não é, eu não estou aqui para dizer se é certo ou errado, mas só para instigá-los algumas coisas. Será que amanhã nós estaremos fazendo igual a repórter, né? Que ao ver o seu país sendo invadido, os refugiados, e ao perceber que possivelmente o seu filho não vai ter depois o trabalho, que o seu filho depois não vai ter a liberdade que você está dizendo aqui hoje, religiosa, que o seu filho, o seu neto é que vão depois enfrentar as consequências desta abertura. Porque não somos nós abrimos, né? Entre hoje 2.000, amanhã não sei se vai ter 3 ou 4 ou 5, a França está em guerra por causa disso, porque eles tiveram suas portas todas abertas e eles querem imprimir agora a sua religião
né? Então, se hoje o Brasil se diz cristão, amanhã pode estar se dizendo um país muçulmano. Então, são os nossos filhos lá na frente, os nossos netos, é quem vão depois sofrer essas consequências. Por isso eu disse assim, às vezes nós somos levados pelo nosso emocional. Então, naquele momento, quando a criança, então vamos abrir, entra todo mundo, né? Mas daqui a pouco, quando você se depara com outra realidade, que é o caso da Hungria, um país que não estava preparado para receber, de repente, tantos imigrantes, e lá estavam entrando 3 mil, 4, 5 mil, às vezes 10 mil por dia. Não é? Então, como receber tudo isso? Como lidar com tudo isso? Né? Nós cristãos, como nós vamos lidar com isso? Eu estou ouvindo vocês, eu estou em vista, e não estou dizendo que estão errado, não é isso, eu só estou aqui fazendo o pensamento, mas estamos então assim, diante do que vocês estão falando, vocês estão preparados para ver os filhos, os netos talvez sendo perseguidos, mortos nas mãos deles? Bom, o sírio, ou o muçulmano, porque não é só Síria, né? O pessoal está focando assim, mas não é só Síria, tá? Há também outros países ao redor, e eles vão entrando, eles vão chegando, não são radicais, como entrou na França, não é isso, né? Daqueles radicais que vão sair jogando bomba para todo lado, não, mas são firmemente muçulmanos, islâmicos, que creem, né, na sua religião e que vão defender depois a todo custo essa religião. Bom, agora tem uma outra questão que precisa ser dita. Por quanto tempo um refugiado fica num país? Né? Qual o período deles dentro de um país? Eles vão se tornar cidadãos depois brasileiros, vão se tornar cidadãos ingleses, né? Mas o quanto eles vão influenciar a nossa cultura, nossas escolas, né? O quanto isso pode determinar o futuro do nosso país. Então, eu queria que a gente conversasse, pensasse nisso, né? Se você também está preparado para isso. Está preparado? Estão preparados? Tá? Alguém? Só meu rapidinho. Há uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu pensava assim, nossa, está aumentando tanto o número de crentes, vai chegar uma hora que eles vão dominar, que eles vão ter igreja, que eles vão ter governo, que eles vão ter televisão, vão tomar conta do país. Teve até um episódio que um pastor quebrou a santa, eu falei, isso daí um dia vai virar guerra. Eu pensava assim, e hoje eu estou aqui, sou crente. Eu acho assim, tudo que tem que acontecer, vai acontecer, mas está na mão de Deus. Então, essa influência muçulmana pode existir, como existiu a influência crente em cima dos católicos, só que no Brasil, acho que vai ser pacificamente. Vai ter espaço para todo mundo. E aquele que for radical não vai ficar. Na questão do Brasil, tem países aí que é mais fácil, a população é pequena, é mais fácil influenciar. Mas do mesmo jeito que eu pensava perante os crentes, a gente está olhando para os muçulmanos desse jeito. Eu achava que o crente ia dominar e está acontecendo, mas natural. Tem gente se convertendo, tem gente virando no governo, tem pastores aí, donos da rede de comunicação, ele está impondo o pensamento dele através das redes de comunicação. Vai chegar uma hora que isso vai acontecer, vai ficar radical. O católico não vai aceitar que o crente está dominando, o crente não vai aceitar que o católico tomou certa postura, mas é o caminho que tem que percorrer, é esse caminho. Quem tiver certo vai prevalecer. Então, se eles chegarem com esse radicalismo ou com essa postura, não vai prevalecer. No Brasil, não. Eu não acredito. Bom dia. Cheguei atrasada, né? Eu espero que... Pastor, eu vou lhe devolver a pergunta, não só para o senhor, mas para todos. Eu não quero ser alarmista, mas estudando o Apocalipse, o que eu enxergo, né? O que eu entendo? Eu entendo que a volta de Jesus está chegando e eu entendo que os bons tempos não estão por vir. Então, lhe devolvendo a pergunta,
se nós estamos preparando as nossas gerações para a volta de Jesus. Porque eu trabalho no Vila Kids, e o que me motiva a trabalhar no Vila Kids foi o que me motivou pessoalmente a criar os meus filhos. Eu preparo os meus filhos para a volta de Jesus. A volta de Jesus vai ser em meio ao que a gente está assistindo. Não vai ser em meio à pacificação e à convivência tranquila entre as diferenças de religiões. Então, a pergunta que o senhor fez, se nós estamos preparados para as próximas gerações, nós temos que preparar nossos filhos, nossos netos e orientar os nossos filhos e netos a preparar que o pior está por vir, né? Então, nós vamos ter conflitos religiosos, provavelmente nós seremos a minoria, né? Isso é um fato, né? Nós teremos conflitos sim. Não adianta a gente querer se enganar, não adianta a gente querer achar que a gente vai viver em harmonia, porque a gente não vai, né? Vão querer que a gente coloque a marca da besta em nós, né? A gente sabe disso, está na palavra do Senhor, né? Então não adianta a gente querer achar que a gente vai viver num mundo maravilhoso daqui para frente. Então eu acho que cabe a nós cristãos amarmos sim ao inimigo, né? Nos prepararmos para fazer o nosso melhor em levar a palavra dele, e cabe a ele a decisão de querer aceitar a palavra do Senhor, mas cabe a nós, né, ensinarmos aos nossos filhos e às nossas gerações a como se preparar para um momento adverso, né? Porque nós sim temos que nos preparar para talvez vermos os nossos filhos e as nossas gerações sofrerem sim, pastor, né? Então o que me motiva aos meus filhos, a Vila Kids, a ensinar a pastorear as minhas crianças aqui, a prepará-los e a entender que não é fácil e não será fácil, mas que eles se mantenham firmes na palavra de Deus, para que eles digam sempre sim a Jesus, independente se um dia nós formos ser governados por eles, né? Então não adianta a gente ficar aqui. Como a gente vai dizer não para uma família que tem um monte de criança, um muçulmano? A gente não sabe se deles vai vir o nosso governante, e que mais para frente essa criança que a gente acolheu hoje, né, vai nos imputar uma religião que para nós não é a correta, né? Nós não sabemos. Como a gente vai saber? Mas você vai dizer não agora? Não nos é dado o direito de saber o futuro. Deus não nos permite isso, mas nós como cristãos temos a obrigação de recebê-los. Agora, quanto ao futuro, quanto eles roubarem o nosso emprego, a nossa comida, isso nós temos que pedir força e sabedoria para Deus, né? Coragem em recebê-los e pedir para que Deus nos honre até o final. Isso que eu entendo, pastor, né? É isso que eu tinha para dizer. Eu vou, assim, continuar na mesma linha que ela. Jesus disse que no mundo nós teríamos bênçãos, aflições. Então é isso mesmo. Eu assisti na Globo News uma reportagem sobre refugiados do Congo, que a gente está só pensando também nessa turma aí. Porque muçulmano, gente, está espalhado pelo mundo inteiro. E não é por causa dos refugiados, não. Já estão infiltrados aí. A gente já vê brasileiros sendo presos lá fora porque são terroristas. Não é por causa disso agora, né? Então, eu vi de refugiados do Congo. Eles estão fugindo de guerra e de violência sexual contra bebês, crianças de 1 ano. Eles fogem. E eu vi um trabalho e a pessoa falou, nós fomos na casa do pastor Batista e nós pedimos socorro. E no Rio de Janeiro tem uma ONG de cristãos que recolhem esses refugiados do Congo. E eu vi um rapaz ele falando assim, eu não tenho onde morar, porque ele mora no abrigo. Ele falou assim, às vezes eu passo fome, mas aqui eu tenho paz. Eu encontrei Jesus. Valeu? Valeu. Uma vida. Então, o que
nós cristãos estamos fazendo. Eu não sei se aqui em São Paulo tem isso, mas lá no Rio de Janeiro tem. Eles estão pegando esses refugiados, alguns deles trabalham na própria ONG, são pessoas formadas que estão trabalhando lá por nada, por moradia e por ajudar os outros a regularizar a situação. Tem uns que estão estudando para ser garçons, porque eles falam o inglês, o francês, e estão aprendendo português. Quem aqui fala inglês, francês e português? Né? Então, eles vão ter mais oportunidades. Por quê? Porque eu não falo o inglês, eu não falo francês. Eu não vou poder trabalhar no hotel, ele vai. Então, a oportunidade de emprego dele pode vir porque ele tem mais capacitação do que eu. Eu estou falando de mim, não sei qual é a sua capacitação. E outra coisa, esse final de semana, a Convenção Batista Brasileira, junto com Missões Nacionais, está fazendo um congresso sobre criança discipuladora. É ensinar nas igrejas elas serem evangelistas e discipuladoras. Já pensou? Minha criança de 6 anos, de 7 anos, ser uma evangelizadora e discipuladora? Ela vai ser influenciada pelo islamismo? O que eu estou ensinando para minha criança? O que eu estou ensinando para o meu adolescente? Então fica essa pergunta. O que eu estou fazendo como cristão para influenciar as pessoas que vivem comigo, meus filhos, netos, parentes? Então, se o cristão fizer o papel dele, a gente vai ver coisas boas, né? As ruins, com certeza. Depender do nosso governo, seja ele qual for, qualquer partido, gente, nós estamos perdidos, né? Então, os cristãos têm que fazer alguma coisa. Não se aquietou? Muita coisa para pensar. Alexandre? Vou complementar o que ele está falando aqui para mim. É uma forma de fazer o id sem ir, né? As pessoas estão vindo, então a gente está evangelizando o mundo inteiro. Nós estamos falando de duas culturas, nesse sentido, né? Uma cultura cristã, estamos comparando com a cultura muçulmana, islâmica. Nós cristãos trabalhamos a partir da evangelização. Eu diria assim, não temos sido muito bons, certo? Não estou aqui para o que a Lígia colocou, se nós fizéssemos, né, isso realmente, para começar nos nossos lares, mas basta nós olharmos para as nossas próprias casas, aqui eu não estou dizendo a tua casa, mas se você olhar, se abrir teus olhos um pouquinho para nossas casas, nós vamos ver que muitos nossos filhos estão por aí. Por aí. Então nós não somos muito bons nisso. E nós trabalhamos a partir da evangelização, isto é, nós vamos até a casa do seu amigo, do vizinho, em busca de mostrar o evangelho para ele. O muçulmano, ele não faz isso. Eles não evangelizam dessa forma. O muçulmano, eles geram filhos. Se possível, né? Bastante filhos. E inculcam, vamos dizer, né? Pega lá o texto bíblico lá que fala, inculca lá no teu filho, né? Escreve na parede, escreve, faz, eles fazem isso, né? Inculcam na mente deles aquilo que a Ângela citou, por exemplo, do rapaz, o que ele deve fazer. E junto com isso eles colocam o ódio, né, pelo próprio, né, cristão, eles colocam, né, todas essas questões. E quando você percebe, eles se tornam um grupo maior. É assim que eles fazem nos países onde eles entram. Então, eles chegam lá, entrou 2.000. Nossa, o que é 2.000? Nós somos quantos? 204. Bom, mas daqui a pouco, quando você vê, cada família cristã tem na média 2 filhos.
Tá? Enquanto eles, isso que eu falei, eles fazem 5, 6, já casam logo com 3, 4 para fazer 10, né? E é assim que eles fazem. E quando passa um tempo, quando você percebe, eles falam, a população hoje muçulmana se torna maior. É aí que eles vêm e tentam tomar o país tudo. Tá? Eu só estou querendo mostrar para vocês, para que vocês tenham esse conhecimento. Não estou aqui dizendo que não, né? Mas essa é a realidade. Então, nós precisamos realmente nos posicionarmos como cristãos. Precisamos nos considerarmos a evangelização como algo precioso, né? A partir da nossa própria casa, né? Precisamos cuidar, pastorear nossos filhos, né? Cuidar do coração dos nossos filhos. Então nós podemos, a partir já da nossa casa, bem alicerçada, também podemos alcançar aqueles que estão ao nosso redor, poder mostrar o Evangelho para eles. Isso é muito importante nessa questão. E eu acho assim, se eu for pensar na França, Inglaterra, todos esses países, já era um país que o cristianismo já havia uma decadência muito grande, né? Então, hoje, os muçulmanos estão querendo tomar conta lá da França, numa luta constitucional para realmente tomar conta, e está uma briga lá, mas a França tem, porque praticamente é ateísta, né? E assim tem acontecido com vários países. Nós, né, como foi colocado por nós ainda temos uma cultura ainda cristã, né? Nós pensarmos em evangélicos, católicos, somos cristãos. Temos algumas divergências, né? Mas somos cristãos. E ainda temos essa cultura que nós precisamos preservar e cuidar disso. Como que nós podemos resolver esta questão? Como ajudar? Então vamos pensar em nós, país, nós, Brasil, você, sua casa, sua vida. Como que nós podemos ajudar os refugiados? Como devemos agir? Mesmo considerando que nós estamos aqui. Eles vão chegar com outra cultura, eles vão chegar aqui com uma outra religião. Eles vão chegar aqui e nós vamos respeitá-los, esperar deles respeito, nós vamos evangelizá-los, ou vamos ser evangelizados. Como nós devemos nos portar? A partir do que foi já colocado por alguns, a Alessandra, e outros já tinham mencionado, nós vamos abrir as portas, recebê-los, dizer para eles sejam bem-vindos. É o que o Brasil declarou através da nossa presidente, ela gosta de ser uma presidenta, né? Nossa, a Dilma, né? Eu acho que tem que haver um filtro. Assim como a Inglaterra está fazendo um filtro, muitos entraram lá, mas é filtrado. Por quê? Porque eles não deixam entrar qualquer um, eles querem ver quem está entrando. É fazer uma entrevista com um refugiado, para saber alguma coisa dele, não vai saber tudo, mas pelo menos você vai ter um norte de quem ele é. Isso tem que haver no nosso país. Não é simplesmente abrir a porta e deixar entrar. Porque senão, como foi falado no início, nós somos um país e nós somos formados pelo quê? Por burgueses falidos, ladrões e escravos. É o que nós somos. Nós somos uma mistura disso. Porque os burgueses, quando estavam falidos lá em Portugal, estavam fugindo da Inglaterra, de uma guerra com os ingleses e de Napoleão, eles vieram no Brasil. E ainda fizeram uma dívida medonha para nós. E aí, já tínhamos ladrões aqui, que aqui era uma colônia de ladrões, e escravos que eles traziam da África. E os índios, né? Nós somos isso. Agora, nós estamos refinando, aos poucos, as nossas crianças vão nascendo, nós já somos talvez uma etnia um pouco melhor, porque nós viemos aprendendo outras coisas, mas nós somos isso e está entrando mais uma coisa que nós somos refugiados aí. Se entrarem de qualquer maneira, vai piorar mais ainda. Prometo que eu vou ser mais leve agora. Essa está as portas abertas. Não, eu vou fazer só um comentário. Eu já tive a oportunidade de conhecer outros países e eu aprendi uma coisa que é muito comum nesses outros países que eu visitei, enfim, e que é comum em todos eles, e que eu acho que é válido para nós
que o brasileiro faz ao contrário. E que eu acho que agora a gente precisa aprender com os estrangeiros. Que quando você está em outro país, e na casa das pessoas, ou no trabalho, nas empresas, você que é de fora tem que acatar e se comportar de acordo com a cultura daquele lugar, né? Então, lógico que obedecendo a sua ética, mas, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Se eles acordam cedo, você tem que acordar cedo, mas, né, se eles andam descalço, sem sapato dentro da casa, você anda sem sapato dentro da casa. Enfim, o que eu quero dizer é, se você está naquele país, você tem que respeitar a cultura daquele país, para que você não ofenda aquelas pessoas. Então eu acho que nós brasileiros somos ao contrário, né? Todo mundo aqui faz o que quer, não é? A gente que absorve tudo de todo mundo. Eu acho que a gente precisa, de uma forma educada e polida, né, nessa situação, e a partir de agora, porque afinal de contas a gente já vem evoluindo economicamente, a gente vem evoluindo culturalmente, né? Então a gente já passou por várias fases, né? O brasileiro já passou por várias fases. Então eu acredito que agora nós precisamos aprender a nos colocar como postura e mostrar para as pessoas que estão entrando no nosso país que respeitem a nossa cultura, né? Inclusive a nossa crença. Então eu acho que agora é válido que a gente aprenda da mesma forma que os estrangeiros fazem, que é válido o que nós cremos, né? Então para que eles se adaptem à nossa cultura, não impondo a nossa cultura a eles, mas que eu acho que é válido agora. Então, respondendo a sua pergunta, né, como é que nós devemos recebê-los? De forma amistosa, porém, mostrar para eles que aqui nós somos cristãos, né? Se você quer ser muçulmano, você tem o direito de ser muçulmano. Nós podemos mostrar o nosso Cristo a eles, mas quer ser muçulmano? Você pode ser muçulmano, mas não impõe sua religião a nós, né? Então é isso que eu queria compartilhar, né? Então a questão de fronteira, eu é ridículo porque a Dilma falou que não vai fazer nem triagem na alfândega para o Pan-Americano. Então, gente, não esperem nada do nosso governo, porque de nada, né, nada vem bom da Galileia. Então não vai vir da Dilma mesmo. Desculpa. Eu acredito que o caminho vai ser esse. Utilizar a nossa população, nossos filhos, porque o que acontece? Se você for ver a história, os japoneses que chegaram eram budistas. Os africanos, candomblé, macumba, e hoje o que eles são? 100% da população japonesa no Brasil é cristã. Né? 100%. Os que estão chegando são budistas, estão vindo de lá budista e estão implantando a sua religião. Acredito que 100% são cristãos ou de alguma forma. Tanto é o candomblé, eles vão se transformar conforme o tempo. Tem que ter tempo para isso. Não é chegar e falar, ó, aqui é cristão, você não é aceito aqui, porque no nosso país não é assim. É mostrar para eles qual é o caminho, que acredito que eles vão seguir, que eles têm que seguir. Se eles não gostarem, eles vão sair. Bom, veja, estou ouvindo aí essa questão aí, e a Alessandra colocou ali a questão de identidade do país, né? O colega aqui também, a questão da identidade. Aqui, pensando aqui só nessa região que a gente está aqui, nós temos aqui a Igreja Batista Memorial, aqui atrás nós temos um templo budista, do outro lado, que também aqui no 26, tem um templo do muçulmano, grande, aqui atrás. Tem, no 26, lá atrás, tem a igreja católica que chama os Marianos, que o pessoal que veste com a farda e tal. E se a gente for analisar só aqui na região, tem budista também, né? Tem budista, tem aqueles
o pessoal que é radical também, tem um outro templo aqui. Então só aqui na região, a gente já vê uma miscigenação aí de vários tipos de religiões. Eu acho que assim, o nosso país não é um país que tem uma identidade, nosso país é cristão, nosso país é católico, nosso país é isso. Não é. Então fica difícil você pegar e falar assim, o refugiado vem para cá e não vai. Ele vai se identificar em algum grupo desses. Né? É tranquilo para ele. Porque a gente não tem identidade própria. A identidade do Brasil é multi. Acho que é isso. A gente aceita tudo e de qualquer jeito, até as religiões. Então não dá para chegar aqui e impor ou não impor. Tem lugar para todo mundo. Acho que essa é a identidade do Brasil. É bom para todos. Acho que é isso. Outra questão aí, que o pastor colocou aqui agora há pouco. Na sexta-feira eu ouvi na Band News, só na Alemanha já tinha entrado 800 mil refugiados. Então acho que dessa questão aqui de refugiados, isso não é um assunto novo, né? É um assunto muito antigo, sempre teve refugiado. A guerra lá no Oriente Médio nunca acabou, né? Nunca acabou, sempre está acontecendo refugiado. Lá na África continua a guerra, tem países lá que vivem, não teve nem independência, né? Trocou de nome e tal, e assim, o refugiado sempre existiu. O que chama a atenção hoje pra gente é a questão da quantidade, né, que está acontecendo. Isso daí, ó, essas fotos que a gente vê aí, é muita gente. Então eu acho que isso que nos alarma, nos traz aqui hoje. O que está acontecendo, né? O que está acontecendo isso nessa quantidade toda? Né? Então, entre as várias coisas que nós comentamos aí, eu acho que isso é que chama mais atenção. É muita gente, né? É muita gente de uma vez só, numa época só. O que está acontecendo? O que está sendo preparado aí? Né? Então é isso. A Lígia, ela comentou a respeito de uma entidade no Rio de Janeiro, evangélica, né, que tem trabalhado com refugiados. Em Curitiba também existe um grupo, né, que tem trabalhado com refugiados. A Jocum tem trabalhado com refugiados. E tem uns outros que nós não conhecemos. Existem também algumas organizações não cristãs, evangélicas, que estão colaborando e trabalhando com refugiados. O trabalho com refugiados eles fazem desde de recebê-los, ensinar a eles o português, né? Ajudá-los na busca de trabalho, colocá-los, alguns, esses dias passou no jornal, mostrou dois refugiados, eu não me lembro agora o país que eles eram, mas falavam francês, né? Falavam francês. E aí eles conseguiram um trabalho que muitos poucos conseguem dentro de um restaurante muito chique aqui de São Paulo, né, e tal, porque tinha uma facilidade da língua para a pessoa poder ensinar eles, né, a como fazer a comida e tal, um chefe famoso e tal, contrataram. E isso vem acontecendo. Então, realmente, nós temos diversos, nós temos a Igreja Católica também aqui, o próprio São Paulo, nós assistimos, eles recebem lá na igreja diversos refugiados, principalmente, acho que para Haiti, né? Eles recebem bastante. Então existe entidades trabalhando. Talvez nós precisamos pensar um pouquinho o que nós, né, estamos fazendo no meio de tudo isso, né? Como estamos participando, né, da colaboração desses refugiados. Nós estamos caminhando aí para o encerramento. Eu quero dar uma palavrinha pastoral, mas antes eu quero assistir um vídeo com vocês. Tem várias histórias que a gente passou, tanta cura e guerra.
outra abóbora que vai chegar para nossa casa. Fugir da guerra do país, matar ou pegar mulher má forte, dar criança arma na fogo, tudo. If I had lived there, I wouldn't be alive today. Por causa da minha religião, por causa da minha fé, por causa da minha raça, eu fui perseguido. Por pura injustiça eu tive que deixar as minhas origens em busca da paz. Por pura injustiça eu tive que deixar minhas origens em busca da paz. Somos a nossa cultura, o Brasil nos dá mais segurança. Nós somos muito mais felizes agora. It's not a choice. It's a circumstance. Eu não sou refugiado. Eu estou refugiado. Muitas pessoas sempre acham que nós refugiados fugimos do nosso país porque a gente fez uma coisa errada. Mas isso aqui não é verdade. A gente fugiu do nosso país para salvar a nossa vida. Refugiado é alguém que já foi perseguido. Refugiado é alguém que já foi perseguido. Refugiado é alguém que também quer ser feliz. Refugiado é alguém que também quer ser feliz. Thank you, brother, for warming us. I want to want food. Muchas gracias, Brasil. Brasil me deu apoio. Brasil, Quando mimi Brasília, boca aqui minha boca lá em Moquimbi. Yoruba, é show Brasil. Decora assim no mundo. Artigo o inglês. اینجا مردم دوست دارن فقط به خاطر عشق، نه به خاطر ملیت، نه زبان و نه مذهب. Shukrani sana kwa Brasilia, nchi ya amani, ya kimya, ya salama kwa mimi mkimbizi. شكرا برازيل، أشعرنا بالأمان. Brasil, Bishesheadesh. Gente, tem uma coisa nesse vídeo que me chama a atenção. De tudo que eles falam, que nós já tínhamos conhecimento, mas uma pequena, ou eu diria, a junção de duas pequenas palavras me chama muito. Somos um. Somos um. Eles repetem isso, né? Somos um. Eu fiquei pensando nisso, pensando como cristãos, como filhos de Deus, o que isso significa para nós, né? Dentro de todo esse contexto. Mas eu quero só mostrar algo da palavra de Deus e unir com esse pensamento somos um. Em Levíticos, capítulo 19, verso 33 e o verso 34 está escrito assim: quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês será tratado como o natural da terra, como se ele fosse então nascido, né? Ali também. Amem como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isso é Levítico. Nós podemos puxar esse versículo do Novo Testamento e nos lembrar que Jesus mesmo nos diz
Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu inimigo. Se é que pensarmos em olhar para eles como inimigos, né? Não os considero, mas às vezes alguns, a partir de um olhar religioso, pode dizer que eles são inimigos. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. E quando eu amo o meu inimigo, o inimigo deixa de ser inimigo. Se eu amo agora, eu já não tenho mais como inimigo. Vocês já pensaram nisso? Bom, quem foi que estabeleceu as divisões geográficas, as fronteiras? Quem foi que determinou a existência de diversas culturas, nações, religiões? Quem diz para nós que a partir de uma determinada linha já não é mais Brasil, mas é Paraguai, Uruguai, Venezuela? Aí vocês podem pensar em termos todos políticos em nossas questões, mas agora quando eu olho para a cruz, nós cristãos que olhamos pela cruz, aonde estão as fronteiras? Não existem mais fronteiras, porque o próprio Senhor nos ensina que Ele uniu tanto judeus, tanto gregos, bárbaros, romanos, escravos, livres. Não existe mais para mim, para você, cristão, uma pessoa síria, ela é diferente de mim. Não, ela não sabe, mas ela também é alvo do amor de Deus. E eu não posso mais dizer que existe uma fronteira a partir do meu olhar cristão nas minhas próprias terras, das quais aqui ninguém mais entra. Porque aqui fui eu que estabeleci como fronteira. Se Deus diz que eu devo receber o estrangeiro, amá-lo, como se ele fosse nascido ali na minha própria terra, e que eles são alvo do amor de Deus, e que eu preciso amá-los, porque aquele que ama o amigo, aquele que ama a quem o ama, Jesus diz que isso até os pagãos, até os injustos fazem. Mas nós somos chamados para amar aqueles que nos odeiam. Nós somos chamados para nos dar inteiramente, mesmo para aqueles que jogam bombas nas nossas casas. Nós somos chamados para dar a túnica quando nos levarem uma. Nós somos chamados para caminhar uma milha a mais quando nos forçarem a caminhar uma milha. Nós somos chamados a viver além de nós mesmos, além de mim. Então nós não podemos nos fechar, como já foi falado. Ainda que possamos sim ser perseguidos, né? Possamos ter medo do que poderá acontecer, talvez não venha acontecer, não sei, mas não importa. Uma coisa é certa: nós cristãos somos chamados a amar até o fim. Jesus diz que Ele amou até o fim, e por isso Ele foi levado numa cruz. E Ele não foi amado nem pelo seu próprio povo, pelo contrário, né? Foi perseguido, tantas vezes tentaram armar pegadinhas para Ele, entretanto Ele os amou até o fim. E lá na cruz Ele ainda foi capaz de virar e dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aí Ele diz para nós: agora vocês são chamados para continuar o que eu fiz. Em primeira, eu sempre brinco com esse texto, porque assim, João 3,16 todo mundo conhece. Todo mundo conhece, eu vou perguntar aqui. Tem alguém que não conhece? Porque Deus é o seu Filho. E 1 João 3,16.
Alguém lembra? 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, porque Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nós conhecemos João 3,16, nós precisamos viver 1 João 3,16. Nós temos que estar dispostos a dar as nossas vidas. E quando as pessoas vêm lá de um campo refugiado, igual nós vimos no vídeo, ele já perdeu tudo. Embora possamos ter, como foi colocado, né, alguns aí infiltrados, alguns talvez venham numa condição melhor de vida, sim, eles não vêm sem estudo. Muitos deles são formados em faculdades, muitos deles têm estrutura, outros não, mas muitos também têm. E eles chegam aqui, o que eles buscam? Eles buscam uma esperança de recomeçar a vida. Eles têm as suas crenças, eles têm a sua cultura, mas como que eles vão poder conhecer algo melhor se nós, cristãos, que vivemos declarando uma religião diferente, tratarmos como eles são tratados lá? Começar a persegui-los, né? Atacá-los não talvez com bombas, né, como aquelas, mas atacar com outros tipos de bombas. Agora, quando nós abrimos os braços, nós falamos, vem, nós vamos lá, vamos servir, vamos ajudar eles a restabelecer a vida deles, vamos ajudá-los a criar os filhos deles, vamos ajudá-los na educação. Quando nós abrimos nossos corações, nós estamos colocando brasas de fogo sobre essas vidas. Eles vão começar a pensar, não, aqui há algo de diferente. Eu sempre ouvi a respeito disso lá. Eles sempre me falaram do cristianismo de uma forma, mas eu estou encontrando algo diferente. Se existe uma esperança para eles, somos nós. E nesse mover, nós temos, como foi falado aqui, tanta dificuldade de entrar lá, de repente eles estão vindo para cá. Nós temos todas as possibilidades, né, de mostrar esse amor. E se formos perseguidos por causa deste amor e do Evangelho de Cristo, bem-aventurados sois, quando perseguidos por causa do meu nome. Você receberá galardões. Então a minha palavra é que nós cristãos nos posicionemos, mas com amor. Nós sejamos firmes, sim, em declarar aquilo que cremos, não obrigando eles a ser o que somos. Porque o Evangelho de Deus não é um Evangelho que você vai assumir, né? Como foi feito alguns anos atrás, catequização. Vocês lembram disso? Quando damos não estou aqui para criticar nenhuma igreja, mas quando os jesuítas chegaram ao Brasil, então você chegava com o índio e falava assim, você vai ser batizado? Não vou, então mata ele. Você vai ser batizado? Vou. Então tá bom. Então você é católico agora a partir de hoje. É assim que era, né? Ou mais ou menos como viveu o Império Romano, né? Não, o Evangelho é o Evangelho da graça, oferecido no amor, e que nós devemos estar prontos a fazer. Se nós formos perseguidos, se as nossas casas, se acontecer por amor a Cristo, isso é motivo de honra, não de vergonha. Motivo de honra. Era assim que os antigos cristãos viviam. Ser perseguido como Cristo foi é uma honra. E é o que se espera de um verdadeiro cristão. Um cristão que não é perseguido, mesmo diante do nosso país, a quem ninguém sequer fala nada, tem alguma coisa errada. Porque onde há luz, as trevas se incomodam. Aquele que luta pela verdade, pela justiça, sempre incomoda aquele que quer dar um jeitinho, né? O brasileiro é assim, né? Quer dar um jeitinho, quer dar... Você está ali firme, você incomoda. Então, minha palavra para vocês é: recebam, ore, ajude. Nós talvez não tenhamos, quem sabe a gente começa um movimento, sabe alguém que propõe, nós começamos um movimento e vamos ajudar, mas também podemos ajudar através da Jocum, podemos ajudar através, né, de um trabalho como esse do Rio de Janeiro, pessoas que estão em Curitiba que estão ajudando, e eles têm no site deles, inclusive eu posso passar no site, falando, você tem diversas maneiras de ajudar.
Algumas dessas famílias precisam, assim como, lembra lá dos meninos lá do Atoto, né? Algumas dessas famílias precisam de pessoas que agora os adotem nesse sentido, até que eles possam se estabelecer. Eles precisam, né, de um tempo aqui dentro do Brasil para se ajustarem, tá? Porque vão aprendendo, eles chegam, precisam aprender o português, os filhos precisam, né, se adaptar, então eles têm um tempo que eles precisam às vezes de ajuda, porque, como eu disse, algumas famílias vêm com dinheiro, outras não. Outras vêm sem nada, perderam tudo. E às vezes já entregam tudo para atravessar aquela balsa. Aqueles botes infláveis correm o risco, né, de vida. Então nós vamos hoje orar. Esse é o primeiro passo que nós podemos fazer. Nós vamos ter esse tempo de oração. Orar com amor por estas vidas. Eu não sei, talvez nesse momento agora tem gente atravessando lá o mar Mediterrâneo. Talvez neste momento tem gente tentando pular aquelas cercas, né, que são feitas com arames em cima, e eles tentam de todas as formas atravessarem para o outro lado. Porque são desesperados. Para buscar uma autorização de continuar naquele país. Talvez agora tenha pessoas que estão dormindo debaixo de uma barraca, às vezes sem colchão, sem nada. Nós vimos no início a foto. Roda aí para mim de novo, aquela primeira imagem. As pessoas tudo no chão, dormindo. Nós vimos recentemente lá, acho que foi, não sei se foi até na Hungria mesmo, se não me engano, os policiais jogavam lá a comida e eles tinham que catar com você. Você já experimentou assim? Você já foi no rio, você joga lá um pãozinho, vem aquele monte de peixe, tudo uma vez, pelo menos assim, né? Estavam sendo tratados. Então, assim, vamos orar por isso. Vamos fazer um clamor hoje aqui para essas pessoas. Feche seus olhos. Tem que dar um tempo. Uns 3 minutos para você agora falar com Deus. Pai querido, eu quero me unir os meus irmãos e clamar a Ti, Deus. Clamar ao Senhor por esses refugiados, por essas pessoas, Senhor, que hoje se encontram perdidas numa travessia, Senhor, pela vida, pela busca de esperança, pela busca, Senhor, de poderem ver os filhos crescerem, sem se tornarem vítimas de uma bomba, sem se tornarem vítimas de uma política religiosa perversa, radical. Eu quero clamar, Senhor, por cada refugiado, sejam eles vindo da Síria, do Afeganistão, do Paquistão, seja de qual for a nação, de qual etnia, mas que no fundo sei, Senhor, que são todos alvos do Teu amor. E a minha oração, Senhor, é que o Senhor possa ir ao encontro deles hoje, Deus. Que o Senhor possa manifestar a Tua graça, a Tua vida, em meio às dificuldades, Senhor, em meio à desesperança. O Senhor possa levar paz a essas vidas, Senhor. Muitos deles, Deus, não o conhecem verdadeiramente. Muitos deles, desde a sua infância, receberam informações, ensinos a teu respeito distorcidos, e se trazem dentro dos seus corações ódio, raiva, é porque nunca tiveram um contato verdadeiro com o Senhor. E a minha oração é que nós, a Tua igreja, cada filho, seja, Senhor, em cada nação por onde estão essas pessoas. Eu sei que o Senhor tem filhos, eu sei que o Senhor tem um missionário, o Senhor tem um pastor, o Senhor tem alguém ali, Senhor. Que essas pessoas se tornem, Deus, um objeto para levar o Teu amor a esses refugiados. Senhor, a minha oração é que essas pessoas que têm atravessado esse mar, que têm, Senhor, colocado a vida dos filhos, Senhor, em risco. Alguns deles têm perdido os filhos.
no meio dessa caminhada. Filhos têm perdido os pais. Saem com o sonho de reconstruir a vida e no meio do caminho já percebem grandes perdas, dores terríveis trazem nos seus corações, Senhor, rompimentos, Senhor, de famílias onde só a Tua cura, só o Teu bálsamo, Senhor, pode restaurá-los. E a minha oração é que eles possam encontrar um abraço, eles possam encontrar um sorriso, eles possam encontrar pessoas que os amem de verdade. E que através desse amor, que através desse abraço, eles possam encontrar o Senhor. Que haja salvação para estas vidas, Senhor. Deus, por tantos anos, nós cristãos temos tentado evangelizar Paquistão, Afeganistão, Iraque, a Síria, e sempre encontramos tanta resistência, tantas dificuldades, mas agora eles estão vindo até nós, Senhor, e eles estão vindo com os corações despedaçados. Eu sei que essa, Senhor, é uma oportunidade de fazermos a diferença na vida deles. Nos ajude, Senhor, nos ajude a irmos além de nós mesmos, nos ajude, Senhor, a nos doarmos, para que o Teu nome seja glorificado e honrado no meio deste povo. Tira a cegueira espiritual que está sobre eles, ó Pai. Que em meio à dor eles possam se abrir e ouvir uma nova mensagem, Senhor, a Teu respeito. E, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos sábios, mas também a estarmos atentos às ciladas, a enganos, a podermos, Senhor, percebermos, discernirmos aqueles que apenas têm intenções maldosas. Eu oro, Senhor, eu oro até mesmo para aqueles que atentam, para aqueles 4.000, ou talvez, quem sabe, ainda tenha mais, terroristas que adentraram na Europa, quem sabe estão chegando ao Brasil também, não sei, mas eu oro por eles também, Senhor, porque eles também são frutos, Senhor, de uma nação que vive há anos carregando ódio, ira, de pessoas que vão plantando nos filhos e semeando a sua própria ira e raiva, e isso vem aumentando, e nós sabemos que isso é obra do diabo. Eu oro para que o Senhor possa arrancar, Senhor, todo esse mal, toda essa erva daninha que foi colocada no coração destas vidas, Senhor. Que toda, Pai, toda cegueira, que toda cauterização que há nas suas mentes, nas suas consciências, possa ser desfeita e quebrada em nome de Jesus. Deus, ajuda-nos a ser igreja neste momento. Igreja de Cristo. Igreja disposta a continuar a Tua missão, a cumprir a Sua missão, de levar o Teu amor, de reconciliar os perdidos. Ajuda-nos a viver com intensidade este Evangelho, Senhor, no meio dos refugiados. Ajuda-nos a viver isso, Senhor, porque nós queremos ser luz e sal. Pai, ajuda-nos a nos envolvermos também além da oração. Move nossos corações, o coração de nossa igreja, os corações de cada membro. Quem sabe tornarmos parte de um projeto como esse da Chufum, quem sabe nos tornarmos parte de um projeto como aquele do Rio, de Curitiba, de tantos lugares que estão se mobilizando, estão tentando fazer algo. Ainda que, se não estivermos lá, mas nós possamos às vezes contribuir, ajudar, orando, investindo, não sei, Deus. Mas, Senhor, se o Senhor está se movendo em direção aos refugiados, o Senhor está trazendo eles até nós, para que nós possamos amar e ser a diferença, nós queremos estar neste mover, Senhor. Nós queremos nos mover junto com Tuas mãos, não queremos ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo.
Nos dê discernimento, sabedoria, para que sejamos, Senhor, objetos por onde flua a tua vida e o teu amor. Nós queremos ser os vasos dos quais o Senhor há de segurar para derramar seu bálsamo, óleo novo sobre aquele que está doente, enfermo, no coração, na alma. Nós queremos ser o vaso que o Senhor vai derramar, Senhor, água viva sobre aquele que tem sede, levando vida para aqueles que estão, Senhor, mortos. Nós queremos ser este vaso por onde o Senhor vai fazer fluir a tua vida. Faz transbordar em nós a tua vida. Faz transbordar de nós rios de água viva, Senhor. De tal forma que a gente não consiga conter a tua vida, o teu poder, para que pessoas sejam atingidas, impactadas a partir de nós, Senhor. Sejam refugiados por quem o Senhor colocar em nossos caminhos. Ajuda-nos. Nós não queremos apenas ser vaso cheio. Nós queremos ser represas cheias. Porque as represas, elas estão sempre cheias e sempre derramando e transbordando, levando água para aqueles que necessitam. Nós queremos ser umas represas cheias do teu Espírito e deixando o teu Espírito sendo derramado por meio de nós e gerando vidas. Deus, estamos aqui. Estamos aqui. Obrigado. Obrigado por nos chamar. Obrigado, Espírito Santo, por nos ter trazido aqui hoje, nesta manhã, por nos ter levantado, para nós podermos estar aqui, já fazendo parte do teu mover através da oração. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor há de realizar ainda por meio de nós e através de nós, a tua igreja, a igreja memorial. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Obrigado por ter nos amado, por ter nos acolhido, por ter dado a nós um lar, um abrigo. Obrigado pelo nosso país, que está podendo hoje abrir as mãos, como disse a própria presidente. Nós abrimos para que eles venham. Obrigado por não haver guerras. Obrigado, Senhor. Que o teu nome seja engrandecido, hoje e sempre, em nós, através de nós, Senhor. Do teu louvor para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, Deus abençoe vocês. Se vocês tiver alguma coisa ali, vocês fiquem à vontade, nós estamos encerrando. Daniel, vamos deixar tocar a musiquinha? Vamos encerrar com aquele vídeo? Vamos na pasta. Ó, não esqueçam o crachá, tá?